Meu nome é Lucas Gabriel e eu vou apresentar a minha solução para o TDE3, Sistema de Medição de Temperatura e Tensão com Comunicação Serial. Começando pelo fluxograma, o programa ele realiza o include de documentos e bibliotecas necessárias e logo em seguida configura a comunicação serial e o conversor analógico digital. Ele também, depois disso, exibe a mensagem solicitando para o usuário que ele escolha a opção de medir temperatura ou tensão e com base nisso ele vai para uma verificação, onde se escolher 1, ele configura a Demux para ler o LM85. O ADMUX para LM35 deve ser para o canal 0 e referência 1.1 volts, que é o equivalente a C0 em hexa. Ele vai realizar a conversão, calcular a temperatura e exibir a mensagem no formato correto. Se for 2, ele vai configurar o canal 1 e referência 5, que é em hexa 4.1, realiza a conversão, calcula a tensão de 0 a 5 e exibe no formato correto. Partindo para o código aqui no main, como eu comentei, realiza o include de bibliotecas e documentos, algumas definições de funções que eu vou entrar em detalhe logo. E aqui no main, então já começa com a configuração do serial aqui, dessa forma, conforme eu comentei. Logo em seguida a configuração do conversor para 087 em hexa, como eu comentei também. E entra um loop, começar definindo o menu inicial, que é a transição dessas strings, solicitando para o usuário a escolha da opção. E o txstring que eu utilizei aqui, eu defini logo abaixo aqui, logo abaixo do void tx, inclusive, que transmite somente um caractere. Então foi necessário fazer a transição de um string inteiro, que cria um ponteiro char string, char str, né, que passa para cada caractere da string a leitura e a transição do caractere individual. Ele parte para outro loop dentro, que aguarda a escolha do usuário, que se for 1, né, ele vai realizar a leitura do rx, que vai pegar somente um caractere. E se a opção for 1, ele vai definir o LM35 aqui para, como eu comentei, C0 na Demux e vai disparar a conversão. Fazendo a leitura, ele vai jogar aqui no float temperatura, que é um resultado de uma equação que foi definida aqui no documento, equivalente a essa. Multiplica 1.1, que é a tensão de referência, multiplica também pela tensão por grau e divide pelos bits. E essa equação também é bem semelhante aqui, sem a parte de tensão por grau, no caso na medição de tensão, mas daí ele exibe dessa seguinte forma, né? Temperatura, o Tx float, que é uma implementação necessária para transmitir, como eu comentei, não consegue transmitir, só transmite caractere e também não consegue transmitir float, né? Então foi utilizada essa função da biblioteca de C, que lê o valor, define a precisão e parte para um buffer, que vai ser o que vai ser transmitido para string, aqui já em texto, que é o valor convertido de float para string. Voltando para o main, a mesma coisa acontece aqui para a opção 2 de tensão. Se o usuário escolher 2, ele vai fazer essa conversão para tensão e vai transmitir corretamente. Bom, agora para mostrar a verificação, realizando o build no código, ele não apresenta erros. E programando o Arduino, ele executa corretamente. Bom, quanto à implementação, foi realizada essa montagem, né, com o LM35 no canal 0 e o potenciômetro no canal A1. E comunicando pela serial, ele vai solicitar para que eu escolha a opção, definindo o potenciômetro. Aqui ele está no máximo, né, 5 volts, vou passar para o mínimo, 0 volts, e um valor intermediário, vamos supor aqui, 2.88. E quanto à temperatura, na troca de canal deu um erro, mas logo em seguida já aparenta o valor correto. Para demonstrar melhor a leitura da LM35, eu vou estar aproximando um objeto aqui esquentado para ver a alteração na medição. Aqui já dá para ver subir na temperatura, subiu para 40, 44, 46 e assim por diante.